Fala, meus Brownicasters! Muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso programa de número 22. A gente tá num formato diferente, talvez vocês não saibam, né? Mas o programa tá sendo ao vivo, já foi gravado há 7 dias atrás e a gente vai permanecer nesse formato para conseguir gerar uma expectativa em vocês com os nossos entrevistados, para que vocês conheçam eles durante um tempo, até o dia do episódio que tá sendo hoje, né? Que tá sendo divulgado hoje. Antes de a gente conhecer nossos convidados, que vocês já viram, né, através dos Reels, já viram através das nossas chamadas, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que permanecem com a gente durante todos esses programas. Um deles, Arte Tarte, com o seu produto, na verdade, a LPG com o seu produto Arte Tarte, que são as bases prontas mais famosas do mercado. Para quem não conhece, acesse o material publicitário que está aqui no topo, no canto, no QR Code, e conhece todos os produtos que podem realmente mudar a realidade da sua confeitaria no que se tange produção e sabor. Agradecer também a Hershey's Professional, nossa parceria a Hershey's Professional, nossa parceria de chocolate. Para quem também não conhece, a Hershey's entrou com a linha profissional no mercado foodness. É um chocolate que eu digo que já vem com aquela característica americana, que já com certeza você já experimentou quando você era criança, já gostou, e agora os seus clientes vão ter direito a provar suas delícias com essa marca que vem conquistando o mercado também da confeitaria. Então, conhece também hersheyprofessional.com.br, hershey's.com.br, a linha Professional, para vocês conhecerem o produto e ver que maravilha é esse chocolate. E por fim, não menos importante, a Farol Marcas e Patentes do meu amigo Julisson. Se você ainda não é registrado a sua marca, o momento chegou. Até 30 de setembro, o Julisson, né, no caso amanhã, o Julisson preparou uma oferta muito boa, que eu vou deixar aqui também um QR Code para que vocês acessem, para que vocês consigam registrar sua marca e parcelar no cartão sem alterar o seu limite, ou seja, o parcelamento inteligente. Então, se por acaso o valor fosse um empecilho para você conseguir realizar o seu registro de marca, agora o Julisson conseguiu, com essa oferta da Farol, trazer mais pessoas para o registro e evitar que problemas aconteçam no que tange a problemas judiciais, a necessidade de mudança de marca, enfim. Então, agradecer aos nossos patrocinadores que estão conosco desde o primeiro episódio, pela confiança. E agora vamos aqui para os nossos convidados, né? Ele, Daniel, queria começar se apresentando para o pessoal que está acompanhando. Fique à vontade, o microfone é seu. Olá, pessoal. Daniel Araújo. Sou corretor de imóveis e também faço parte da Minuto Doce. Faço mais a parte comercial, a parte de visita a clientes, a prospecção de novos pontos de venda. E vamos bater um papo aqui com o João, que nós já somos alunos dele, né? E Diana. E é sempre um prazer estar aqui perto falando de confeitaria, que é um ramo que a gente entrou e gosta bastante. Perfeito. E agora com vocês, Jaritza. Jaritza que disse que erram muito o nome dela, né, Jaritza? Qual foi os erros que já cometeram a respeito do seu nome? Manda aí, o que é que você... Jatsa. Tudo que você imaginar, o pessoal sempre se confunde. Jaritza, Jardissa, Radija, Larissa. Larissa é o que eu sou mais chamada, quase todo mundo. Larissa, né? Você quase já mudou de nome, hein, pra Larissa, pra ficar mais fácil. Então, quem seguir lá Minuto Doce e quiser falar com você lá em direct, tem que acertar o nome. Você só vai responder se acertar o nome, não é isso? Verdade. E quem é Jaritza aí para os nossos Brownicasters? Bem, eu sou formada em agronomia, certo? Trabalhei um tempo, mas com os filhos tive a necessidade de ficar em casa. Dá uma pausa, né? E esse é um dos motivos que mais eu vejo nos meus alunos. Exatamente. Eu acho que como a maioria das confeiteiras, né? Que o pessoal entra nesse ramo, sai de um emprego fixo. Exatamente. Então, com essa necessidade, eu procurei uma coisa que eu pudesse ficar em casa, né? E fazer algo que eu também gostasse. E que desse uma grana, né? Tem exatamente, tudo isso aí, né? Porque para não ficar só dependendo, né, de esposo, como tem muita gente que eu sei que tem muita gente que pode estar pensando em entrar nesse ramo e quer desafogar um pouquinho as contas de casa, né? Porque uma pessoa... Se duas pessoas já tá realmente complicado para conseguir bancar as contas de casa, imagina uma pessoa só, né? Exatamente.
E aí a Jaritza se formou em agronomia, provavelmente aqui na instituição federal, na UFESA, né? E começou a fazer o quê, Jaritza? Quais eram os doces que você começou fabricando em casa? Na realidade, eu sempre fiz doces para as festas dos meus filhos, festas em casa, né? E sempre o pessoal elogiava muito, né? Ai, é bom, só que eu sempre queria fazer uma coisa que ficasse bom, que ficasse diferente, né, do que a gente comprava. E resolvi comprar um curso de doces para fazer a festa da minha filha. Então já começou se especializando. Foi. Aí já fiz o curso para fazer e todo mundo elogiou muito. E uma amiga chegou e disse, eu gostei porque você fez, estava muito bom. Eu queria fazer também para o da minha filha. E eu tive a ideia de dizer a ela, não, se você quiser, eu faço. Teve o espírito empreendedor e comercial, né, do Daniel aí, para conseguir... Eu posso fazer para você, porque eu estou pensando em fazer isso. Aí cheguei para ele e disse, o que é que você acha? Ele disse, se você quiser, eu lhe ajudo. Vamos lá. Né? Ajuda o quê? Enrolar? Não, sim, a divulgar. Porque tá. eu falei para ele, se a gente pode começar no dela e ir tentando chegar em outras pessoas. Isso né? foi em que ano? 2017. 2017. Né? A gente não é daqui de Mossoró, a gente não tem família, não tem aquela rede de apoio para né? deixar o menino. E tipo assim, dizer, não, vou levar para minha família aí divulgando, pedir os familiares para comprar. A gente não tinha. Então, a gente, enquanto nesse tempo, entre fazer a festa, né, que da minha amiga que tinha uns meses, eu disse, eu vou estudar. Eu quero participar desse mercado, mas eu não quero entrar sem saber de nada. Não quero começar a ser, tipo, só mais um. Então, eu comecei a estudar e a gente começou a pensar numa forma de as pessoas conhecerem a Minuto Doce. Que já chamava Minuto Doce? Já. De onde veio a inspiração do nome? Eu procurei no Instagram, Minuto Doce, não tinha ninguém. Eu registrei antes de falar com ela. Já. Aí ela disse, já não tem ninguém Minuto Doce. @ Minuto Doce só tem a gente. Né? Pegou o perfil bom, né? Porque sem o underline, sem 1, 2, 3. Ele sempre gostou de criar nomes, assim. E a ideia era assim, na hora que eu pensei no nome Minuto Doce, eu pensei no tempo que você come um brigadeiro. É aquele minuto específico, exclusivo para a sua vontade, né? Então, você acabou de almoçar, tem aquele minuto para você comer aquela coisa doce. Então, aquilo ali agregou e eu disse, não, vai ser @ Minuto Doce. E aí a gente já fez o Instagram. E aí eu já fui procurar... E a gente começou a pesquisar, tipo, né? No início, tem fotos de chocolates, coisas assim, de chocolate belga, que eu disse, eu quero fazer uma coisa diferente. Mas a gente não tinha ainda nada, não tinha nem... A parte comercial era muito nova, né? A gente tinha as experiências da vida normal, mas assim, da parte comercial de confeitaria, nada. Vocês começaram fazendo só encomenda, então? Foi. Não era uma venda pronta e entrega, chegar lá tinha um brigadeiro. Não. Na realidade, a gente tinha essa festa e eu comecei a estudar enquanto... eu estava estudando, eu ia fazendo os testes, desenvolvendo as receitas, e ele levava para o escritório, inicialmente dava aos amigos, e depois, disse, não, se vocês quiserem, tal dia ela vai fazer, eu vou trazer. Durante esse tempo que a gente estava esperando para chegar nessa festa. Só que, quando chegou a festa, a gente pensou, a partir daí a gente vai precisar ter... alguma coisa para mostrar para mais gente, porque só o público dessa festa não vai dar. Né? Foi quando a gente começou a ter a ideia das caixas de acrílico, né? E a gente viu que ninguém tinha em Mossoró e a gente não sabia nem onde comprar. Então a gente pesquisou na internet, como todo mundo faz. E aí a gente acabou que conseguiu um modelo na internet e veio fazer em Mossoró. Então, no caso, a caixa de acrílico que vocês estão falando seria uma caixa de acrílico para revenda. Isso. Não, exatamente. A gente pensou, eu vi em algum lugar e ele chegou me dizendo, porque eu disse, a gente poderia tentar colocar em alguns lugares que a gente conhece os donos para
tentar vender. Aí ele disse, olha, eu penso em alguma coisa que tenha, que seja transparente. Né? Eu não quero colocar... A gente já tem visto em alguns lugares. Madeira, exatamente. Aí eu disse, eu vi em algum lugar um expositor. Aí fui pesquisar e a gente viu, mas foi procurar por aqui, ninguém fazia, não tinha nem perto. Uma brecha, uma oportunidade de mercado bem bacana que vocês enxergaram. Tinha um projeto para fazer a caixa, tipo assim, para comprar fora ficava muito caro, porque além de ser caro, tinha o frete. Né? Naquela época o frete. Aí a gente saiu procurando, quem trabalhava com acrílico, depois de um tempo, tudo isso foi muito... Com muito tempo a gente foi conseguindo, encontrou uma pessoa que disse que não fazia, que poderia fazer, mas ia fazer um projeto, aí ficava muito caro, aí a gente ficou meio assim. Aí depois já encontrou outra, disse, não, eu faço. E a gente fez a primeira, né? A gente fez uma caixa aí, nós temos uma caixa com 36 unidades, era uma caixa grande. Bem maior do que a tem hoje. Hoje hoje são 25. E aí eu percebi que aquela caixa maior, ela não encaixaria na hora do caixa, né? Porque o nosso produto é aquele produto de impacto. Você tá pagando sua conta no restaurante, na cafeteria, na lanchonete, aí você olha a caixa de acrílico, o brigadeiro. Eu tenho, vou pegar um aqui, né? Entendeu? Então, eu já mata a vontade de comer doce. Exato. E é um produto pequeno, né? Então é aquela coisa assim, o cara tá cheio, mas ele ainda aguenta comer um brigadeiro. Tem um minuto doce. Exatamente. Então olha a ideia... encaixando, olha aí. É fera mesmo. A ideia era essa. Então quando eu percebi que as saídas dos caixas eram menores, aí a gente desenvolveu uma caixa menor para caber naquele local, porque precisa ter um ponto específico de venda. E venda, você sabe, é estudo. E precisa, assim, do que você estudou, tem que estar do lado do caixa. Exato. Precisa estar, por exemplo, for uma bomboniere... E ele estiver parado em outro local, em cima de uma prateleira, ele não vai vender. Ou, por exemplo, num posto de gasolina, tá ali disputando com chiclete. Também é difícil de vender, difícil, né? Então, quando a gente entendeu que a caixa tinha que ser com aquela dimensão, aí a gente conseguiu despontar, né, no mercado. E também a quantidade, né, de doces, porque quando tinha muitos doces, ficava mais tempo lá. E aí ficava, tipo, só a metade, né? Ver a caixa só na metade e a gente resolveu fazer ela menor, pra pessoa ter o doce lá e ir repondo. Deixando sempre ela cheinha, porque dá sempre aquela impressão de novo. De novidade, de abundância, né? É uma dica que vocês deram aqui, a gente tava em off e foi bem bacana essa dica aí. Que, na opinião de vocês, né? Eu queria que você falasse o caso aí da Coca-Cola, que eu gostei. A gente estuda o produto e vê que, assim, quando você tem uma escassez numa prateleira, a gente acaba indo para a prateleira que está mais cheia. Então, se tiver uma prateleira com 50 Coca-Colas e tiver uma lata sozinha... Guaraná, botar um Guaraná, né? Um Guaraná, o cara vai... Mesmo que não goste de Guaraná, vai na Coca, né? Vai na Coca, abundância, porque né? aquela ideia de que aquilo ali é novo, tá arrumado, tá organizado. Então, a nossa mente já trabalha com essa situação para escolha, né? Sem nem a gente pensar, né? A gente já vai para cima. A gente depois entende que aquilo ali é feito para isso, né? Então, eu acho que a gente conseguiu trilhar um caminho de mostrar o produto de qualidade no local certo. E aí, quando a gente... Isso ainda em 2017 ou já era 2018? Já era início de 2018, né? Então, vocês tiveram algumas festas ou já foi da primeira festa essa ideia do B2B? Não, a gente fez outra festa em Natal, né? A gente fez um batizado lá no... Estavam sentindo o mercado de festa, né? Talvez o mercado de festa não tenha... Como é difícil de entrar, a barreira de entrada é difícil. Exatamente. Inicialmente, a gente pensou, né, só no mercado de festa. Quando eu comecei, eu pensei nisso. Só que depois a gente foi vendo a saída dos pontos de venda. A gente conseguiu o primeiro. A gente pensou, o primeiro da gente foi num salão infantil. O que a gente pensou? As pessoas vão chegar lá com os filhos para cortar, vão pensar, vai gostar de brigadeiro, ligar pra gente fazer a festa. Só que depois disso a gente botou em um restaurante. No restaurante foi vendo que nos restaurantes tinha uma boa saída. E teve uma época que, assim, a gente começou com 1, 2 e depois foi aumentando rápido. Foi conseguindo entrar em várias pessoas começaram a procurar, não precisava mais a gente. Sim, então o pessoal ia atrás de vocês, entrava em contato. Era uma ideia interessante porque é um produto que você vai vender, mas que você não precisa produzir.
A gente chegava com aquela caixinha de acrílico, botava em cima do seu balcão e você não tinha trabalho, que a pessoa abria e tirava o produto. Então, era uma ideia de expansão da marca, porque era importante as pessoas conhecerem a Minuto Doce, porque ninguém sabia quem era, né? Já existiam outras empresas de confeitaria na cidade, mas a gente precisava fazer com que a marca da gente tivesse uma expansão em toda a cidade. Então, a gente chegou até 25 pontos de venda em locais espalhados em toda a cidade. E aí a gente depois começou a entender que a gente precisava segmentar, porque para ficar mais perto da produção, para ficar mais no nicho de mercado do cliente que a gente queria atender, né? Perfeito. Para a gente compartilhar também, que eu acredito que um dos objetivos do Browncast é compartilhar conhecimento. Justo. Qual eram os passos que você tinha até chegar e dizer assim, rapaz, esse parceiro, eu vou colocar aqui meu display de brigadeiro para vender aqui. Qual eram os passos que você seguia como comercial? A gente sempre tem um restaurante, abriu um restaurante em tal lugar, e a gente ia almoçava lá, entendia a rotatividade de clientes naquele período, porque a gente sabe que os restaurantes ele tem um período de venda, né? Ele abre de 11 às 3, então a gente sempre ia nesse intervalo de tempo entender a situação. Se eu chegasse num ambiente e já tivesse uma empresa que vendia o brigadeiro, eu já não colocava o meu, nem oferecia nada, porque eu acho que cada um tem seu espaço. E aí a gente, após a comer lá, entender o produto, a gente chegava no proprietário e oferecia. E sempre eu levava o meu brigadeiro para ele experimentar. Então, dizia, tenho esse produto, posso vender aqui, a gente pode fazer essa parceria. A gente tem uma experiência de 30 dias, então eu sinto a venda, a sua demanda, e a gente vai fazendo as adaptações. E é importante, a gente sempre troca se sobrar. Porque era a primeira pergunta que todo mundo fazia. Mas se sobrar? E a gente dizia, não sobra. Não sobra, porque nenhum lugar sobra, porque a gente consegue manter uma demanda organizada. Aí eles, não, então pode trazer. E a gente fazia a pesquisa durante aqueles 30 dias para ver assim, vai vender X por semana, a gente pode colocar mais, esse sabor aqui não sai tanto, e a gente consegue fazer essas situações. No começo a gente produzia muita variedade, porque a gente precisava mostrar a variedade de sabores que a gente tinha. Hoje a gente já tem mais enxuto. Mais enxuto. São 4 ou 5 sabores no máximo, que são sabores que rodam bastante e que a gente consegue ter a pronta entrega em algumas situações. E o que foi que facilitou diminuir esse mix de produção de produtos? O entendimento de que, assim, o brigadeiro, para esses pontos de venda, tem que ser o mais tradicional, porque as pessoas já comiam nas festas, né? Então, eu colocava um brigadeiro lá de limão siciliano. Não é todo mundo que gosta, apesar de ser uma receita que ela faz assim que é espetacular. Mas para o ponto de venda, a pessoa não entendia que aquele limão siciliano levava chocolate, levava raspa de limão, levava... Então, não tinha ninguém para vender também. Exato, e tinha que ser um produto que não precisasse explicar. Então, o brigadeiro, ninho com Nutella, churros e o casadinho, todo mundo já comeu. Então, ele não era um produto que precisava dizer que sabor é esse, né? Então, isso foi uma das situações que a gente entendeu que era melhor ter uma quantidade menor de produto, de variedade, mas que todo mundo entendesse e o ponto de venda não tivesse que explicar. Né? E, Jaritz, o que é que facilitou na produção? Diminuir esse mix de produtos? O que é que você acha? O que é que você enxergou que ficou mais fácil? A gente, com esses sabores, a gente conseguiu, diminuir o tempo de produção, porque tinha uma base parecida, né? Então, a gente conseguia fazer algumas receitas a partir dali. E também a redução de custo. E de estoque, né? Principalmente. Exatamente. Reduzir estoque, idas à feira. Exato. Provavelmente o tempo que você levava para fazer o limão siciliano, você perdia tempo de estar produzindo o brigadeiro que vende mais, né? Tudo isso são fatores. É uma massa que ela é mais delicada. Então, para colocar na panela, ela não aguenta. Porque ela vai, o suco de limão numa temperatura X para ele não talhar. Então, aí tudo tem que ir na mão, né? Tem que ir na mão. E aí carece demais, né? O produto. E quando você está em larga escala, na mão é impensável. E o que a gente pensou também foi em fazer um custo, né, a quantidade de doces em cada caixa que ficasse equilibrado. Porque a gente nem todos têm o mesmo preço, né? Por exemplo, todos têm o mesmo ninho preço. Nutella deve ser mais caro que o brigadeiro tradicional. Exatamente. A gente não usa o brigadeiro tradicional. O nosso brigadeiro sempre é o brigadeiro nobre, né? O brigadeiro gourmet, com chocolate nobre. Então, ele já tem um custo maior. Então, a gente fez um balanceamento para conseguir deixar um custo que justificasse, tanto para a gente quanto para
ou a pessoa que vai revender também, né? Porque o casadinho são 2 massas com açúcar, né? Ele tem um custo. E o brigadeiro tem um custo maior. Mas quando você põe tudo na caixa... No mix, você vai ganhar no mix, né? Vai ganhar no mix. Então, hoje quem determina o mix é vocês? Ou é o pessoal que diz assim, traga aí 5 brigadeiro tradicional, 6 de Nutella? Somos nós. Eu até brinco, porque assim, sempre o brigadeiro vai vender mais. E aí eu tenho um café que a gente tem uma caixa aí, ela diz só traga mais brigadeiro. Eu disse, tá certo. Quando eu for comer o filé parmegiana daí, você bota mais filé. Aí ela disse, não, porque vai ficar mais caro. Aí eu disse, agora você entendeu, porque eu não boto mais brigadeiro. Aí ela disse, eu nunca tinha pensado nisso. Eu digo, pois é, a nossa caixa tem um equilíbrio de quantidade de produtos e de variedade, para que a gente possa ter um equilíbrio na venda e você também para vender. Só que, claro, que quando a gente entende que existe um sabor que não sai, porque tem lugar que não sai o churros com doce de leite. Não sai, então a gente bota menos, aí a gente já substitui por outros. Mas nunca dá para colocar mais brigadeiro na caixa do que... Isso aí não teria que alterar o preço. Exato. E aí quando a pessoa, ela diz, essa colocação sua foi primordial, porque realmente se você quiser um filé parmegiana com mais filé, eu vou ter que cobrar mais. Então aí, a partir de então, as pessoas entenderam que aquele produto é um produto de complemento para o negócio, né? Não é aquela venda principal. E aí a gente conseguiu fazer com que nossos clientes visitem esses pontos de venda, porque a gente divulga que tem, e o cara acaba sendo cliente daquele local também, né? Que aí vai almoçar ou tomar um cafezinho, Exato. ganha por consequência, né? Então Exato. é super... vamos dizer assim, vocês construíram uma comunidade do pessoal que te comprava, e no network ganharia, né, clientes para um restaurante, para um café. Muito bacana. Exato. E aí vocês, 25 locais, eu acho que vivendo um bom momento para quem está começando, né? Porque 1 ano, né? Praticamente vocês tinham um negócio, então 25 locais vendendo. Quantos brigadeiros por semana, mais ou menos, vocês vendiam naquela época? Acho que quando todo mundo pedia, porque não tinha uma rotatividade igual, né? Mas a gente fazia, acho que uns 400, 500 unidades, não era na época? Não, por dia. Por dia, né? Por dia de entrega. Então, a gente... Até hoje a gente tem 2 dias de entrega na semana. Todos os dias sair entregando de acordo com a demanda. E chegou um momento que a gente não estava... compensando. Não estava compensando, e a gente percebeu que a gente tinha que criar a nossa própria demanda, né? Então a gente resolveu, vamos fazer as entregas dias fixos. Quais eram os dias que vocês faziam? A gente fazia Era segunda e sexta. E na quarta. Fazia segunda, quarta e sexta. Era segunda, quarta e sexta. Aí, depois a gente viu, não, vamos deixar só 2 dias. A gente aumenta a quantidade. Né? A gente já sabia que o nosso produto aguentava ficar 5, 6 dias na prateleira um padrão de qualidade aceitável, né? Sem ter nenhum problema. Então, a gente percebeu que a gente poderia fazer isso. Não ia precisar ficar, né, naquele desespero para não deixar faltar. E até hoje a gente está conseguindo deixar sempre nesses dias. E Mossoró tem, assim, fecha muita coisa na segunda-feira. Demais. Né? Então, a gente tinha na segunda-feira, então a gente tinha que produzir no domingo, porque a gente sempre faz as massas um dia antes de produzir o brigadeiro. Então, às vezes, chegava domingo à noite, a gente estava produzindo para entregar na segunda, só que tinha restaurante que não abria. Aí já perdi um dia de validade. Exato. Aí a gente disse, não, vamos diminuir agora, vamos botar terça e sexta. Porque aí o pessoal vem terça a sexta, e sexta pega o final de semana e a gente consegue organizar. E aí a gente chamou, eu vou lá, entrego, falo com o proprietário, vamos mudar aqui assim, assim, tal, a quantidade é essa agora, para poder melhorar, e as pessoas entendem, né, que o produto aguenta aquele período ali. Apesar de que, assim, tem lugar que a gente chega... 2 dias depois já não tem mais. Aí a gente consegue... Hoje a gente consegue organizar melhor a demanda de cada produto. A gente já sabe, assim, até em que período do mês diminui. E é fatal, assim. Tem período do mês que diminui a venda do brigadeiro nos pontos de venda. E aí não adianta você fabricar mais, né? Então e você aí já não tem... adianta. A gente já sabe que daquele dia não dá para mandar a quantidade que a gente quer. Então... Você já tem uma ideia de previsão de demanda, Exato. né? Para cada um dos brigadeiros. Exato. E aí qual foi a resposta do mercado quando vocês começaram a fazer esse B2B? O pessoal começava a ligar para você, já que tem um telefone no display, em querer encomenda. Como é que foi esse contato? A ideia era essa, né? A pessoa comer o brigadeiro e quando ela fosse fazer uma festa, ligar pra gente ou
o comerciante que fosse almoçar naquele local pensar assim, eu posso ter isso aqui lá no meu também. E a gente, no começo, a gente não tinha muito filtro. Assim, a gente queria colocar em vários locais porque a gente precisava fortalecer o nome, né? E aí, claro, existiam locais que não valia a pena. Porque que não agregava, longe, né? E isso é muito importante, né? Exato. Porque, na minha opinião, tem local que pode até desfavorecer o seu produto, né? Exato. Então, a gente começou a entender o produto como um negócio diferente. A gente tinha o B2B e começou a ter os clientes que vinham dos pontos de venda para as festas. E aí a gente começou a organizar assim, não, a gente vai ter essa produção para o dia das entregas e a produção para dia de festa a gente vai separando. Porque no começo era só nós dois. Com isso tudo, a gente produzia e eu tinha meu escritório imobiliário, né, até hoje, mas era só eu e ela. Então, no começo eu não fazia nada. Eu ajudava. Aí depois eu fui fazer massa e depois eu fui enrolar e hoje a gente faz tudo. Virou confeiteiro, hein? As pessoas acham que aqueles brigadeiros dos pontos de venda, hoje eu enrolo muito pouco, porque a gente já tem uma equipe maior, mas no começo era eu e ela. Eram os dois. Então como é que é redondinho desse jeito? Eu disse, é minha mão, pessoal, você não pode, é uma máquina, né? Mas aí a gente conseguiu chegar num padrão de tamanho, de produto, e eu acho que é bem bacana pra gente trabalhar hoje isso aí. E muito elogiado, né? Aqui na nossa cidade. Não, acho que não foi dito, eles são de Mossoró, assim como a gente, né? Nossos parceiros aqui de Mossoró. E eu queria saber o seguinte, aí começou as encomendas, né? Começou a vir um novo público, né? Que é o público B2C, né? Os clientes que vinham diretamente até a Minuto Doce. E como é que foi explorar esse novo mercado? O mercado de festas é um mercado que é muito encantador ainda, porque você produzir uma festa e ver tudo aquilo ali montado, só que eu achava muito distante para a gente no começo. Porque assim, precisa ter um network muito forte para entrar em festa. Precisa ter um conhecimento das pessoas que trabalham com aquilo para indicar o seu produto. E a gente era muito novo. E aí o que aconteceu? A gente começou a fazer algumas visitas às pessoas, aos buffets, né? E a mostrar nosso produto e as pessoas começaram a entender que era um produto diferente, só que era caro para o que tinha na época. Só que eu escutei um dia desse uma coisa que eu gosto muito, assim, às vezes eu sempre falo. Existe o brigadeiro antes da Minuto Doce e depois. Porque eu vi que as pessoas não tinham o cuidado de entregar o brigadeiro organizado. As pessoas faziam e era de todo jeito. E hoje as pessoas já têm mais cuidado. E isso é massa, porque assim, você vê que você conseguiu mudar o padrão em algumas situações. É interessante. Citou o mercado, né? A sua competitividade citou o mercado para fazer igual, né? Fazer parecido. Então, quando a gente começou a fazer festa, aí não parou mais. Né? Sempre tem festa, porque as pessoas querem um produto de qualidade para o seu convidado. Né? E aí, assim, ela conseguiu organizar as situações de produção, as situações de sabores. Essas, assim, às vezes a gente tem uma variedade de sabores que eu digo assim, a gente faz esse também. E a gente consegue fazer uma caixa de degustação, vai 25 sabores lá que a pessoa vai comer e vai dizer assim, peraí, essa semana a gente escutou isso numa festa. Vai ter um casamento em Martins, em novembro. E a pessoa comeu e disse assim, eu vou comer esse, mas eu acho que não vai ser melhor do que esse. E ela disse, não, era melhor, e era melhor, e era melhor. Então, isso aí é massa, você sentar numa reunião com a pessoa e escutar isso, você estou no caminho certo, né? Ter um produto bom faz toda a diferença, né? Você se sente confiante em vender. Faz, você pode chegar com ele no local que você sabe assim, hoje eu não tenho medo de apresentar meu produto em nenhum canto, porque eu sei sabe o nível de qualidade que vai chegar aí, ele vai ser. E assim, a gente vê as pessoas que seguem a gente, as pessoas que estão começando na confeitaria e pensam assim, eu quero ser daquele jeito, eu quero fazer daquele jeito, porque eles têm um compromisso de entregar, têm um compromisso de fazer bem feito, né? Então é importante isso. Foi tudo muito bem pensado, assim. A gente não iniciou de qualquer jeito. Né? Uma vez uma amiga minha me falou assim, Jaritza, porque vocês já iniciaram grandes. Eu disse, não, a gente não iniciou grande. A gente... Iniciou organizado. A gente se organizou antes de começar. A gente teve tudo foi planejado. O adesivo, a marca, o display. Isso, tudo aquilo ali para a pessoa chegar e ver que era uma coisa diferente. Né? E você achou que foi um diferencial, Jaritza? Começar organizado, o que é que você acha que é mais fácil? Começar organizado ou ser organizado no meio do caminho? Eu acho que é mais fácil você começar organizado.
né? Para se posicionar, né? Mas, assim, se você quer começar, você tem aquela vontade, comece. Agora, tente se organizar. Se organizar não quer dizer, eu vou ter os melhores equipamentos para fazer, eu vou ter... Melhor embalagem. Não, é você pensar no que você vai fazer. Você pensar onde você quer chegar e ir trabalhando para aquilo ali. Ter bom gosto também conta muito. Isso é importante. Exatamente, né? A gente sempre gostou de sair, comer em lugares diferentes. E uma coisa que a gente ia num restaurante lá em Natal e eu comi um brownie lá que eu queria fazer com esse sabor, assim. Eu queria comer um brigadeiro com esse sabor refinado, diferente. E foi pensando nisso que eu fui desenvolvendo a minha receita, né? Fiz curso, né? Fiz com muita gente, procurei na internet, eu não comprei curso caro. No começo a gente não comprei um curso bem barato e peguei as dicas, o que eu achei que servia para mim, e ia olhando, assistindo vídeo no YouTube e tudo assim, foi adaptando para chegar naquele sabor que eu queria que as pessoas sentissem. Né? É engraçado porque a gente comia, né? Então a gente comia brigadeiro de todo mundo. Tem uma pessoa que faz brigadeiro de vamos lá, vou comprar. Tem uma pessoa que tem ali uma doceria tal, vamos lá, vou comprar. Que aí já tinha o benchmark, né? Já experimentava de cada um para saber se o seu, comparando... Isso, a ideia era ter um produto bom, mas assim, a gente tinha que ver quem eram os melhores do mercado para tentar ficar lá, porque era muito novo, né? Então, como é que você vai entrar com um produto novo, com a marca nova, se ninguém conhece, ninguém comeu? Então, a gente tinha que ter um parâmetro e a gente que era o melhor. Também né? Fazer diferente, né? Do que a gente via. Mesmo das pessoas, dos maiores, eu queria fazer uma coisa diferente daquilo ali. Queria fazer a mesma coisa. Perfeito. Então, começou a aparecer os clientes de festa. Vocês já estavam com funcionários ou não? Ainda eram só os dois? E aí, como é que topou e deram a decisão? Vamos contratar o primeiro funcionário. Como é que foi? Conta pra mim. A ideia, na realidade, assim, veio a pandemia, né? Então, fecharam todos os pontos de venda, né? As vendas principais eram os pontos de venda, né? Em 2019, né? Nossa venda principal era aquela coisa certa, era os pontos de venda. Era uma coisa que a gente já sabia, quanto é que vendia por semana. Então, ali, parou. E aí, o que a gente vai fazer? Porque não vai mais ter festa, porque não pode. Não vai mais ter ponto de venda, porque tá tudo fechado. As pessoas vão começar a comemorar em casa. E aí, um cliente chegou e disse, você faz bolo? Aí ela disse, não, mas eu queria comer bolo, só queria comer se fosse o seu. Que você fizesse, porque assim, eu já sei que seu brigadeiro é bom, eu não queria comprar em outro lugar. Eu queria que você fizesse o bolo e o brigadeiro. Aí ela disse, tá certo, aí fez. Aí, depois disso, a gente faz todos os doces da festa, né, hoje. Desencadeou um novo negócio, né? Teve que se adaptar, teve uma flexibilidade aí, se adaptou a um novo nicho de mercado. A gente precisou, né, fazer outra coisa. E a gente foi para bolo, foi para doce, né, decorado, essas coisas assim. E começou a ter outro tipo de cliente também, né? Mas a gente não tinha funcionário ainda. A gente só tinha a pessoa que trabalhava na nossa casa, que era que fazia a limpeza, porque era na nossa casa, né, a produção do brigadeiro. Então, toda a produção era lá em casa. Então, tinha dia que acabava a produção e a casa estava virada. Né? Tomava um espaço de uma suíte lá, e a cozinha e a sala. E aí, passou a pandemia, a gente tá completando um ano que a gente abriu o local de produção fora da nossa casa. Né? Completou agora um ano. A Minuto Doce fez 5 anos agora e o local de produção completou um ano agora, né? Tiveram paz agora, hein? Porque assim, agora nós temos 2 pessoas lá que ajudam. Quando precisa de uma demanda maior, a gente faz uma contratação pontual. Mas hoje a gente já tem as pessoas fixas lá. Dá até pra gente sair às vezes, né? Porque como a gente tem a produção, a gente tinha que fazer tudo. Então hoje a gente os doces das caixas de revenda, hoje se a gente precisar sair, eles são feitos e são entregues. Tranquilamente. Hoje você que entrega ainda? Em algumas situações eu entrego. Porque aí eu uso uma estratégia de venda para o outro negócio que eu tenho, que é a parte imobiliária, né? Então eu vou vejo pessoas, converso sobre situações e acaba que aquilo ali... Já vai oferecendo imóvel. Exato, que é importante se vê no imóvel, um brigadeiro é balela, né? Brigadeiro é facinho. Verdade. Então,
Hoje a gente conseguiu com esses funcionários, só que assim, já passou muita gente por lá, né? E a gente conseguiu fechar uma situação hoje de gente que faz com ela a parte de doce decorado, porque ela fazia só, né? E faz essa parte de produção das massas hoje, ter as panelas, né? Mas precisa ter o acompanhamento das pessoas para trabalhar. E hoje a gente realmente conseguiu fechar uma equipe para trabalhar dessa forma. Os 2 pessoas mais vocês 2, né? No caso. Eu acho importante também muito a questão das entregas serem feitas por ele. Porque as pessoas confiam, né? Quando chega assim, vê, não, é ele que está entregando, tem uma confiança, né? Ele acaba conhecendo os donos dos locais, e o pessoal já tem aquela confiança nele. Tem um bom papo. Isso, então é interessante também. Já conversa, quase não sai, hein, do restaurante. Tem dia que tá muito corrido, né? E às vezes eu nem converso muito porque tem várias outras coisas para fazer. Mas assim, os bolos, pronto, eu entrego todos os bolos. Eu nunca deixei ninguém entregar um bolo. Porque é um produto que não adianta. Se você mandar um bolo por um delivery, um bolo de chantilly, ele vai chegar, o cara der a primeira freada, ele vira e tchau. Vai virar smashed cake. Exato. Aí a gente acaba que essa parte da parte de bolos, os doces decorados, a gente entrega. E a gente arruma a festa. Então, vocês que organizam. Se for para uma festa, a mesa, vocês que organizam, no caso. A gente leva os doces e, se precisar, monta. Porque o que acontece? O mercado de festas tem uma antecipação muito grande, às vezes, de entrega de produtos, né? E a gente não gosta de entregar tão antecipado. Tem alguns produtos de chocolate que ele não aguenta ficar no local aberto muito tempo. O pessoal pede 2 dias antes, 3 dias, né? Às vezes. Na verdade, eu nunca tive pedido assim, mas eu tive pedido assim, a festa é de 8 horas, vem entregar no meio-dia. Então, eu prefiro dizer assim, ó, faço o seguinte, eu vou entregar a tua festa bem pertinho do horário, mas eu vou lá e arrumo, deixo tudo pronto. E aí, a gente tem a certeza que o produto vai chegar na hora que chegar o convidado, na hora que chegar o final da festa, que for dar para todo mundo, o produto vai estar organizado. Do jeito que vocês imaginam. Do jeito que a gente entregou, né? Então, é importante que a pessoa que contrata o doce esteja perfeito lá na hora que o convidado dela vai comer, né? Perfeito. Então, hoje vocês ainda continuam com locais de display. Hoje a Menu Doce, ela também atua com vendas para clientes finais. Isso. E também com festas. Esses são os 3 nichos, os 3 canais de venda que vocês atuam hoje, né? Isso. Qual é o canal de venda hoje mais expressivo? Hoje eu acho que tá bem pareado a parte da revenda junto com as festas. 50-50, né? Antigamente era mais. Antigamente a revenda ela tinha um valor mais agregado. Hoje, vocês conseguiam manter o negócio só com revenda? Sim. Pagar as contas, tirar um prolabore? A ideia era só revenda no começo, né? Claro que todo mundo quer abrir loja, né? Mas a gente já pensou em abrir loja. Mas aí hoje a gente vê que com a demanda que a gente conseguiu fazer acontecer dentro da cidade, a gente não necessita de loja, né? Claro, vamos abrir uma loja, é massa, você ter a produção diária. Experiência. Exato. É algo diferente mesmo. Isso, mas hoje, da forma que a gente conseguiu manter o negócio e produzir sob encomenda, a gente consegue fechar as datas da semana, o mês, outros meses. A gente já está com data de outubro, novembro, já algumas coisas já fechadas. Então, a loja vai ficar um pouquinho mais para o futuro, né? Consegue vender bem, consegue cuidar da família, consegue ter cabeça, né? Não, eu ia dizer, não ia deixar cair os cabelos, mas já caiu um pouquinho aí, acabou minha piada, né? O cabelo já foi, faz tempo. Já começou sem cabelo. Então não foi a loja não, hein? Não foi a loja não. Aqui é de família. Então, assim, o que eu acho bem bacana, que eu queria destacar aos nossos ouvintes, né? Quem acompanha também, que nosso programa ele tá disponível no Deezer, Amazon Music e no Spotify. Então, se não quiser ver a gente, o ouvinte ele tem a chance também de escutar. E eu sou fã de podcast. Então, eu pego lá, comprei agora, fiz aquisição lá no Prime Day da Echo Dot. Coloco lá do meu lado, só digo assim, Alexa, toca aí um podcast famoso. Aí pronto, vou tocar não sei quem, não sei o quê. Aí escolhe um podcast e eu vou escutando e trabalhando, e é mais ou menos esse o propósito, né? Só que aí é voltado para confeitaria, com experiências. E aí, onde eu queria chegar no momento de destaque, né? Um dos fatos bem, que eu já converso com o Daniel há tempo, é a não emergencialidade de ter uma loja. Todo mundo parece na confeitaria que tá numa corrida maluca para abrir uma loja física.
Isso. A maioria das pessoas são assim, estão numa corrida maluca, tem que abrir uma loja, abrir uma loja. E quando abrem, muitas vezes não estão prontas para ter uma loja física devido ao custo operacional, devido a lidar com muito funcionário, uma equipe maior, lidar com cliente do front, né, cliente de balcão. Isso. E todos esses problemas impactam principalmente a saúde mental das pessoas que passam por uma etapa, né, do processo. Eu queria saber, assim, o que passa pela cabeça de vocês, qual foi a resistência que vocês tiveram ainda para não ter a loja física? A loja física, ela ocupa mais espaço do que a produção. Então, você acaba que, apesar de que a gente trabalha final de semana, mas se a gente disser assim, domingo não vamos pegar encomenda não, pra gente ficar com as crianças, né, em casa, pra gente poder ir para algum canto, a gente pode. E com a loja a gente não teria essa possibilidade. Então, a produção feita sob encomenda, ela lhe dá um norte do que você realmente precisa ter em casa para fazer. Quando você tem uma loja, você cria produtos para que as pessoas venham comer na sua loja. Mas você pode não vender. E hoje eu só produzo o que eu vendo. Eu não tenho desperdício. Meu desperdício é muito, 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 muito pouco. Assim, é incrível. A gente conseguiu chegar num nível de não sobrar, de saber exatamente assim, os pontos de venda vão produzir e tal. A menina já sabe, a mesma coisa não sobra massa, não tem desperdício nenhum. Então, a ideia da corrida para a Biloja, a gente já teve. Talvez futuramente, né? Mas eu acho que ela está muito satisfeita com a situação de produzir sob encomenda, porque você tem na sua mão, né? Vamos dizer, uma liberdade, né? Que a loja é o que eu sempre comento, né? Que eu trago como variáveis que são inegociáveis dentro de uma loja. Primeiro é horário. Se você tem uma loja que diz que abre de 1 e fecha de 7, a loja tem que abrir 12h59 e fechar de 7 e 1, pelo menos, todos os dias, né? A nossa loja abre segunda a segunda. Então, você tem que ter esse compromisso. Então, meio que você perde um pouco da sua vida, da sua qualidade de vida para isso acontecer. Eu sei que hoje tem nossos colaboradores, né? E hoje, principalmente depois da pandemia, as pessoas se acostumaram a pedir, né? Com o delivery, né? Então, a gente consegue manter um padrão só vendendo por encomenda. Porque a gente também faz pequenas encomendas. A gente também tem clientes que... Então, se eu quiser... eu quero 20 brigadeiros para amanhã. Vocês fazem? A gente só não tem... Ele, tipo assim, eu quero chegar na loja, escolher e comprar. A gente não tem. Pronta entrega, não. A gente não tem, mas a gente consegue que a pessoa ligue e diga, olha, eu vou pegar até no mesmo dia, mas final da tarde... Dia, né, dá para entregar. A gente consegue fazer isso. Vocês acham que essa disponibilidade é um diferencial? Com certeza. A gente tá pensando num produto pronto entrega, mas assim, produtos bem pontuais, em datas pontuais, né? Porque a gente sabe que durante a semana existem dias que ele não tem uma demanda muito grande. Então, nesse dia que não tem a demanda, vamos criar a fatia de bolo e a caixinha com brigadeiro para o cara passar lá e pegar. Então, é um produto que a gente já criou e está estudando a melhor forma de ter ele na Minuto Doce. Mas também, assim, não é a prioridade número 1, né? A prioridade número 1 é manter o padrão de qualidade e atender aquele cliente que quer se programar para fazer a festa. Então, o cliente se programa, a gente, como empresa, se programa também para produzir, né? Então, o nosso funcionário já sabe o que tem durante a semana toda, o que ele tem que fazer, o que é que tem que ser feito em determinado horário. E outra coisa, a gente também pensa na questão da qualidade do nosso produto, né? O tipo de insumos que a gente usa para preparar nossos produtos. A gente segue uma receita, utiliza os mesmos produtos sempre, desde o início. Então, se a gente for abrir uma loja, talvez a gente não consiga manter esse padrão. Porque vai ser adicionado o custo operacional, a margem do produto. Exatamente. Talvez o cliente não esteja disponível a pagar o custo operacional adicionado ao valor do produto, né? E aí, exatamente. E aí que entra uma queda de qualidade que não é o que você deseja, né? No seu negócio que já é conhecido por ser assim. O perfil de cliente da gente, ele não vai aceitar isso, né? Por mais a comodidade de estar lá pronto, mas... ele não vai aceitar a mudança. O nosso perfil de cliente é aquele cliente que, se a gente mudar qualquer coisinha na receita, ele nota. E é um cliente que ele é fiel ao sabor. Então, quando
esses dias a gente escutou de um cliente. Ela faz o aniversário dela, sempre faz com a gente. E ela diz, não muda. O sabor do brigadeiro não muda. Agora ela é cliente do bolo também. Então ela disse, eu já vou sabendo o que eu vou comer. Quando eu comer aquilo vai ser o mesmo sabor que eu comi o ano passado, o ano retrasado, porque é um produto que não muda o ingrediente, né? E é importante, apesar de que às vezes o ingrediente não tem em Mossoró, né? Vocês sabem que existem algumas situações que a gente não consegue. A maioria que vocês trabalham, não. E aí a gente tem que trazer de fora, mas aí a gente procura manter o padrão de qualidade, porque o cliente sabe que ele quer comer aquele sabor, né? Então a gente consegue organizar dessa forma. Outra coisa que influencia é que nós somos sozinhos aqui, né? Temos um filho pequeno, e a gente prefere pensar, assim, talvez no futuro a gente consiga, mas hoje a gente não teria uma rede de apoio para ter uma loja fixa, né? Assim, uma loja física. Se acontecesse qualquer coisa, a gente não ia ter, a gente ia ficar dependendo de funcionários. Você não começa a confeitaria criando coisas sozinho. Você vai estudar o de outras pessoas. Você vai pegar ideias de outras pessoas para trabalhar. Só que assim, ela consegue pegar o produto e deixar com a cara dela. Ela consegue pegar o produto e deixar do jeito que ela pensou. Então isso é importante, porque o nosso cliente ele vai entender que aquele produto ali tem um respaldo, né? De estudo, de situações. Então é o que vale a pena assim, acordar e dizer assim, não, vamos fazer aquele produto que a gente sabe que o cliente gosta. Não é o que, né? É o porquê. Exato. Porque tem todo um porquê por trás da Minuto Doce, né? E é bacana esse destaque, é bacana vocês trazerem essa pauta. É inédita, né? A questão de não precisa ter uma loja física para ter sucesso na confeitaria, porque é meio que um paradigma, né? O pessoal, João, eu não vejo a hora de abrir minha loja física, como se a loja física fosse a solução dos problemas. Hoje eu vendo quanto? 5 mil. Vou abrir uma loja física, vai subir para 50 mil. Não vai. Não vai. Então, assim, a loja física hoje, independente de onde você vai se portar, ela não vai multiplicar por 10 seu faturamento. Exato. Menos seja um negócio muito exponencial, muito disruptivo, que nunca ninguém fez, que nunca existiu, cheio de marketing, investimentos, aportes. Mas sem isso, você não vai. E depois de 60 dias já tem uma pessoa copiando, né? Em 60 dias já vai ter alguém clonando aí, copiando, e você já tem um concorrente forte no mercado aí para poder agir. Verdade. Né? E eu acho super bacana de ter esse destaque aqui no nosso podcast, porque a gente já está no 22º programa e pessoas que passaram aqui têm loja física, defenderam a bandeira da loja física, e tem uma pessoa que defende que você tem que formatar seu negócio por etapa, é algo muito legal. Porque vai construir um insight na cabeça dos nossos Browncast, dizer assim, poxa, eu tô aqui na encomenda, hoje eu só vendo 2.000. Será que se eu encaixar uma coisa que é mais próxima para mim, um B2B, será que eu vou conseguir mais 2.000? Exato. E será que se eu encaixar vendas para as festas, eu vou conseguir mais 2.000? E aí vai construindo o faturamento por canal de venda, né? Exato. Até chegar no canal de venda, que eu digo que é o canal de venda um pouquinho mais complicado, que é a loja física, que vai demandar de funcionário, vai demandar de compromisso, vai demandar de muita coisa que você hoje talvez ainda não esteja preparado para ter. É aquela coisa, você abre uma loja, você tem que produzir tudo e esperar alguém vir. Então, ao invés de produção puxada, vai passar a ter uma produção empurrada e aguardar aí. Exato. Então, lógico que no começo, você só se for um fenômeno, como você falou, né? Mas no começo, quando você abrir uma loja, você vai rodar, vai ter desperdício, e até onde você aguenta. Produto não ficando na qualidade aceitável, porque está dentro de uma vitrine. E até que ponto você aguenta não vender da forma que você vendia antes, né? Então, tudo isso é uma decisão muito difícil, mas, claro, tem gente que tem loja, que tem sucesso e vende bastante. Hoje, a Minuto Doce ainda não está preparada, né? E as pessoas dizem, mas vocês já fazem tanta coisa boa, vocês já têm tanto tempo. Eu digo, não. Nós estudamos passo a passo as situações, criamos situações de venda, criamos necessidades dos clientes terem o nosso produto, e aí, por enquanto, tá dando certo, né? A gente está correndo com isso. Mas, quem sabe, futuramente uma loja talvez seja a cereja do bolo, né? Já que a gente está falando em confeitaria. Perfeito. Vamos dizer que está no planejamento aí de médio e longo prazo da Minuto Doce. Mas o que é que está aguardando aí 2023 para Minuto Doce? O que é que você já consegue antecipar aí? Se já tem algum plano, alguma coisa em mente? Onde você vai expandir? Onde é que você não vai expandir? O que é que você vai apostar? Onde você não vai apostar? A gente tem a ideia de agregar mais alguma coisa nos pontos de venda. Para valer a pena o deslocamento, né? Tem alguns produtos que a gente está testando para ver se a gente põe junto
com o brigadeiro. Mas, assim, é naquela mesma situação, respeitando o que já tem nas lojas, respeitando o espaço que tem para colocar um produto. Mas a gente tem essa ideia de ter um produto tanto da pronta entrega, no 2023, como também ter mais um produto agregado no ponto de venda. E aí se não compra o brigadeiro, vai comprar um bem casado, vai comprar um brownie, vai comprar outro produto, entendeu? né? Então, assim, existem situações que a gente vai conseguir encaixar junto com o brigadeiro. E é uma ideia para um pouco mais para frente, até porque esse ano é muito atípico, né? Agora, política, Copa do Mundo, final do ano chegando já, e todo mundo na cidade, a maioria das pessoas viaja. O Natal, né? Também, que é muito bom pra gente. Exato. Então tem todo um... a gente já tá pensando no Natal, esse ano, né? talvez já foi, né? Esse ano já foi, o planejamento já foi feito. Esse ano a gente já tá bem organizado para até o fim do ano. Mas, assim, a confeitaria é novidade todo dia. Então, a gente pode amanhã ter uma ideia que a gente viu em outro lugar ou ter uma ideia nossa e aplicar numa situação, né? Que eu acho que a magia da confeitaria é essa. Você consegue fazer 10 tipos de brigadeiro diferentes mudando um produto. Então, quando você consegue atingir esse nível de negócio, você consegue entender que você consegue mexer em várias situações. Né? E é importante para o mercado, né? As novidades, respeitar o seu concorrente, saber até onde você pode ir. E tem espaço para todo mundo. Eu acho que é um mercado muito bom. Tem espaço para crescimento, muita coisa, ainda tem muita coisa para a gente mudar. A gente já está nesse ramo, vocês também, e vocês sabem que amanhã surge uma coisa nova e vocês têm que mostrar, né? Você tem que ter na sua loja, eu vou ter que ter na minha produção. E aí não deixa você descansar em nenhum momento, você tem que estar pronto toda hora. Atualizado, né? Você tem que ser o primeiro a trazer para o mercado, um dos primeiros a trazer para conseguir gerar o sucesso, né? Então, gente, estamos chegando aos nossos momentos finais, né? Fico feliz aí por vocês terem aceitado o convite. Lembrando que o programa de vocês faz parte da segunda temporada do Browncast. Esse episódio vai ficar salvo, então vocês vão poder assistir novamente. Vai virar sebo. Ai, qual é a história do Minuto Doce? Assiste esse podcast aí, que aí tá explicando. Tá explicando aí qual é a história. E antes de encerrarmos, né, fazermos as nossas conclusões, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, escutar a resposta, né? A resposta mais sincera aí que vocês têm. Vamos supor, né, que vocês estão aí com um João que tá com vontade de todo custo, porque viu fulano de tal, a pressão social do Instagram, viu fulano de tal abrindo loja grande, outro abrindo uma loja maior, e uma loja bonita, e vendendo produto, a loja sempre lotada, e a pressão social tá na minha cabeça de que eu tenho que ter uma loja física para ter muito sucesso na confeitaria. O que é que você me diria? Estude, contrate profissionais que possam lhe auxiliar, porque precisa ter uma consultoria. Aí você é prova viva disso. E a gente é seu aluno, né? De seu e de Ana, porque a gente tem vocês como referência. Ana na confeitaria e você na precificação. É uma coisa que a gente briga na planilha. Você quer abrir uma loja? Pense, estude, formate, faça um plano de negócios. Né? Eu sou administrador, então eu gosto de papel. Então, para fazer tudo que eu vou fazer, eu vou no papel. Eu tenho aquela situação, ela diz, você tem que parar no canto para fazer suas coisas. Eu paro, sento, mexo, eu preciso de silêncio. Então, você quer abrir sua loja, silencie sua cabeça, planeje, contrate pessoas que saibam fazer com que você possa dar o passo certo. Eu acho que é o ponto principal para qualquer negócio. Você ser empreendedor é aquele cara que empreende, eu vou fazer, vou tal, mas não é... Para abrir uma loja física não é assim. Você está mexendo com muita coisa, com muita gente. Você tem uma responsabilidade com seus funcionários gigante. Aquelas pessoas dependem da sua cabeça. Então, loja física, existem sucessos e existem insucessos. A maioria das pessoas que têm sucesso é porque não planejaram. Então, hoje a Minuto Doce planeja. Futuramente, talvez a gente abra uma loja. Mas, inicialmente, não. Acho que você pode ter sucesso na confeitaria sem ter uma loja física. Perfeito. E Jaritza, quer deixar sua contribuição? O que é que você falaria para esse João aí que tá inquieto, querendo a todo custo, assim, botar na cabeça que só vai ter sucesso quando abrir uma loja física? Só complementando, né? O que Daniel falou é o certo. O planejamento foi o que a gente pensou desde o início, né? Fazer tudo pensado, né? Procurando sempre... entregar o que você promete, né? Para o seu cliente. E é isso. A gente pensa em ter uma loja física,
Mas eu já não penso em ter uma loja tradicional, como a maioria das lojas aqui de Mossoró. Eu já penso mais para outra parte, para para chocolates, outro formato, né? Já penso em outras coisas. Um né? formato diferente do que não tem no mercado, é isso? Exatamente. A ideia é você chegar e dizer, eu quero um brigadeiro de cada e a gente enrolar na hora. Né? Ó, coisa boa, hein? E aí vai ser, na verdade, vamos dizer, né? Eu vou usar essa característica, mas é claro que não desfazendo seu produto, mas é um fast food aí de brigadeiro. Tu chega e na hora vai ter lá o brigadeiro já pronto, vai evitar desperdício. Exato. Você quer brigadeiro limão siciliano, tem a massa pronta, a pessoa vem, enrola. Na hora e já leva fresquinho, né? E isso daí é um pensamento sempre bem... procurar fazer algo diferente. Não adianta você tentar sempre estar fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. E fazer diferente você pode fazer em casa, né? Você não precisa estar ou num ateliê, ou num local mais enxuto, né? Um protótipo a fim de evitar ter um aluguel caro. Exato. Que vai tomar seu custo operacional lá em cima e sua margem de lucro lá em cima, que aí já aumenta o risco do negócio fechar. E aí sair dizendo, a confeitaria não é para mim, a confeitaria não presta, não tem lucro. Mas a verdade é porque não se planejou e vocês deixaram isso aqui muito claro, né? Tem espaço para todo mundo. Né? Tem espaço e tem... como já foi dito, todo dia surge coisa nova, então você pode iniciar com uma coisa pequenininha e sempre crescendo, expandindo, fazendo coisas diferentes e procurar sempre mostrar um diferencial, né? Eu já vi várias pessoas, já sigo várias pessoas de fora que tem a produção pequena, mas consegue, né? O que você tem que achar é o seu cliente. Exato. Achar o seu cliente ideal. Eu ia complementar isso. Né? Quando você criar seu produto, você tem que procurar para quem você quer vender. Se você quer vender para determinado tipo de pessoas, você tem que criar produto direcionado para aquelas pessoas. Então, quero vender para quem trabalha no centro e tem que vir almoçar. Não pode ser um almoço de R$50, tem que ser um almoço aí de 29, Uma das coisas 20. que a gente não falou aqui, que eu vou falar agora. Pode compartilhar. A gente, quando pensa, né, na questão de ter pronta entrega, a gente pensa também que a maioria dos nossos clientes não são aqueles clientes que estão assim em casa e dizem, quero comer doce, vou comer. É aquele pessoal que come numa ocasião especial. Né? Outro tipo de cliente. Então, se a gente fosse ter uma loja, a gente ia ter que trabalhar para um outro perfil. Reverter para um perfil que é o pessoal que quer comer o doce. Come todo dia. Que come todo dia e que precisa ser um valor mais acessível. Né? A maioria das pessoas que nos compra, sempre nos compra, mas em ocasiões especiais. Então, a gente já sabe, a gente já pensa, a gente já sabe qual é a época que aquele cliente vai pedir, né? Que já faz anos que pede, a gente já tem. Já sabe, tem cliente que você já conhece. Já sabe segue os filhos já assim, de meses, anos, batizado, tudo. E a gente já sabe que não vai ser aquele cliente que vai estar em casa e dizer, eu quero comprar um doce. E não é aquele pessoal que pensa, né? Aquele pessoal que diz, não, tal dia eu vou comer um doce. Então, eu quero, né? Aquele. Um poucozinho fit também, né? O pessoal exatamente. Se eu for sair da dieta, eu saio com um negócio bom, hein? Não vou sair com um negócio mais ou menos, não. Exato. Perfeito. Agradecer aos dois, tanto Yaritza quanto Daniel, por estar aqui presentes. Agradecer vocês, nossos ouvintes, ou que acompanham visualmente via YouTube. Agradecer fortemente, já são 22 programas que vocês estão junto conosco, acompanhando, comentando. Dizer que esse formato é uma nova experiência para a gente e que a gente quer, através dele, fazer com que mais pessoas conheçam o nosso projeto. Lembrando que esse é um projeto sem fins lucrativos que tem como total objetivo trazer pessoas que conectam histórias com vocês, que estão aí no empreendedorismo, não só do ramo da confeitaria, mas também outros ramos que a gente sabe que tem, né? Pessoas que têm óticas, pessoas que têm padarias, pessoas que têm outros ramos alimentícios e que acompanham o Browningcast devido ao conteúdo. Sem vocês, esse programa não existiria. Agradecer a nossa equipe, Equipe Andrade, né? Andrade tá aí junto conosco aí nos bastidores. Que frase é essa, hein, Andrade?
Se você fracassa em planejar, você planeja fracassar. Olha aí, que Boa, frase, boa. frase bacana, né? Parabéns, Andrade, aí pelo acompanhamento aí, por trazer essa frase legal aí. Vai ficar no título aí no head aí do episódio, na parte de baixo do YouTube, onde vocês vão ler essa frase aí e vão colocar lá no Instagram, né? Pra dizer assim, rapaz, que frase legal, né? Que eu não tinha escutado ainda. E te agradecer também aos nossos parceiros, Arte Tarte, Hershey's Professional e também a Farol Marcas e Patentes, que estão conosco desde o nosso primeiro programa até hoje, acreditando no nosso projeto. Eles estão vivos junto ao Brownicast. Agradecer novamente, queria que você fizesse sua conclusão, Daniel, aos nossos Brownicasters. Como é que eu posso seguir você lá no Instagram? Me diz qual é o seu perfil. Nós temos o @Minuto Doce, né? O meu é consultor Daniel Araújo. Se vocês precisarem comprar um imóvel, fala com a gente. Em qualquer canto do Brasil ou só aqui em Mossoró? A gente tem a ramificação, né? Dá um jeito, né? O corretor de imóveis, ele tem no Brasil todo, então os conselhos são muito ramificados hoje. Então, agradecer a vocês, é uma oportunidade muito boa. A gente é fã de vocês há muito tempo já. A gente teve outras oportunidades de se encontrar, não deu certo por causa da tecnologia. Tem que acontecer aqui, né? No Browncast hoje. Tem que hoje. ser aqui, aí assim, é uma honra para Minuto Doce estar perto de vocês e compartilhar da nossa história. Perfeito. Jaritza, eu queria que você concluísse também aí para os nossos Browncasters que estão acompanhando. Eu queria que você desse aquele tchauzinho para que eu possa encerrar o nosso episódio 22 do Browncast. Eu queria agradecer, né, a oportunidade, agradecer a todo mundo que ouviu, né? E viu, né, a gente, e dizer que a gente está disponível também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar com a gente, pode entrar lá no... Em breve vai ter curso aí dos brigadeiros mais gostosos do Brasil, né? Vai. No @Minuto Doce a gente tenta sempre responder todo mundo. E é isso. Vamos gerar essa expectativa aí, que ainda esse ano aí vai sair. Vamos convencer ela isso. Se Deus permitir. Então, para você de casa, o meu forte abraço e até a próxima.